Aqui tá a igreja mais antiga da região. A gente tá vivendo uma coisa que a gente não tinha experimentado ainda, que é um fenômeno chamado ventos-onda. Olha isso. É um vento super quente e levanta uma poeira que você não enxerga mais nada. E do nada essa mudança de clima, de temperatura, indica que depois vem uns dias de frio e gelo na montanha. Olha a poeira. E o vento está bem quente. Do nada subiu a temperatura pra caramba. Zé tá aí conversando que a mulher quer vender comida. Mas a gente veio só pra visitar a igreja. Nessa hora a gente não tá com vontade de comer ainda. Bem, a gente tá chegando nesse complexo aí, depois tem umas ruínas que a gente vai chegar mais perto. Mas antes disso, só chamar a atenção pela informação histórica que está aqui. É uma construção, incluindo a igreja e outras coisas, de 1687. O idealizador foi Gregório Basan. E aqui foi um ponto importante, né? Um centro econômico dedicado ao engorde de animais. E tem uma área mais ou menos de 114 hectares de cultivo, então a região era produtiva. Ainda hoje tem muita plantação de oliva, mas a gente acabou de passar por uma aí que acho que foi abandonada, né? É uma parte dela, né? Tava assim, olha a poeira. E não é porque a máquina tá mexendo ali não. É aquilo que eu acabei de falar, ó, já tá aumentando. O famoso ventos-onda. E aí, ó, essa região toda ela foi perdendo, né, por conta dessa mudança climática, ela foi perdendo importância, as pessoas foram abandonando, tá? E ó, é esta rota que a gente está fazendo. A gente começou em Tinogasta, passou em El Puerto, Anilaco, La Falda. Essa é a nossa próxima parada, Vatungasta, e depois Fiambalá. E aí depois a gente ainda vai seguir um pouco. Vamos ver o que temos aqui dentro então. E ó, aqui já é um adobe já no tá bem desgastado, porque isso não foi restaurado, né? Isso é de 1600, não foi mais restaurado e tá assim, ó. E o teto é resistente, hein? É enorme, né? Ali fizeram alguma, acho que andaram morando alguém aqui. Fizeram uma parte mais nova de tijolo já. É. Acho que alguém tentou usar aqui, mas não deu certo. Isso parece é uma grande construção. Olha aqui, ó. E essa foi usada recentemente. Isso deve ser abrigo de quem passa pela estrada de bike. É um excelente abrigo. A construção é muito grande. Bem, para a época de 1600, deve realmente ter sido um lugar rico, porque a praça, respeite o patrimônio, não tocar as paredes. Olha, a gente já tinha visto construção grande de cultura dos originários, mas não tão grande. É impressionante ficar pensando que aqui foram povos indígenas que estavam na época, só que aqui na época 1600 já deve ter sido os espanhóis. É uma estrutura que de certo aqui era coberta. É. Era um
varandão. Então, eu tava pensando, mas aqui Coisa 1600, militar. isso é 1600, isso aqui já era espanhol, né? Já Era não era espanhol. cultura originária, Então, não. mas aqui, olha, você vê que toda essa volta aqui É. devia ter estrutura pra... Isso aqui deve ter sido mais novo, né? Porque já é de cimento. Já é de cimento aquela parte ali. Mas foi feito em algum tempo, mas tem uma estrutura de cimento hoje segurando o adobe, ó. É, Porque deve também é uma não aguentaria, né, com tantos anos. uma tentativa de... E isso aqui dá a impressão que era algum quartel, alguma coisa. É, o que Já tá tá escrito, escrito, né? lá, escrito ali que depois foi tomado. Era um centro comercial, né? E agro... Aqui, ó, havia um poço. Poço. E depois foi, com o passar do tempo, foi tomado e usado para outras coisas. Ah, e certamente aqui é o caminho onde a tropa lá do Martim passou. Então ele deve ter tomado isso como quartel. Não, o quartinho não tava por aqui. Tava mais abaixo. Não, as tropas dele. É uma das passagens do Chile, foi por onde eles passaram também. É, são Pessoal, várias, né? São Francisco, aqui não é São Francisco? Não sei. O passo ali que segue aqui nessa ruta é o passo São Francisco. Tem uma entrada bem bonita, ó. Bem, agora lá é a igreja, né? A igreja. Vamos ver o que tá escrito aí. Olha a entrada bonita. Há quem diga que são só coisa velha abandonada e não tem sentido. Mas tem muita história. Que não dá pra ficar aprofundando Mas dá pra os se detalhes perceber da história. que houve uma reconstrução. É, Porque olha, o alicerce daqui já é com concreto armado. Tá vendo, ó? tem algumas partes que deve ter sido refeita completamente. Gente, olha, eu não sei, a câmera não tá pegando direito, porque ela tá compensando. Mas tá impossível, não dá pra ver. Ó, cadê a montanha? Sumiu na poeira, ó. Olha. Primeiro dia que a gente vê o vento onda tão forte. Ó, a igreja Gregório Bassam também, construída em 1712. Essa igreja é a mais antiga da província de Catamarca. O altar é completamente feito de barro. É uma das expressões mais destacadas da questão da cultura religiosa. Não dá mais para abrir a boca. E eu tava suspeitando que a gente ia enfrentar isso. Que a mudança climática é absurda. O cachorro veio aqui pra dentro pra vocês poderem. Até o cachorro veio fugir do vento zonda aí, da poeira. Tá no cantinho. Todo o altar é feito de adobe, ó. Eu olhei ali na placa. Mas aqui foi restaurado. É, aqui ó, foi reconstruída, ó, coisa nova aqui o teto. Só a parede que é original. Acho que até o altar foi refeito. É, porque não poderia estar tão bem. Fica a diferença do altar pra parede, ó. Vou desligar. Então, aqui na região, além desse complexo que foi restaurado e que virou ponto turístico, haviam muitas outras construções, a área era bem maior. Ali adiante ó, tem alguns restos, para lá tem mais ainda restos. Vou sair de perto da máquina. E lá adiante, onde o Zé está indo, tem um restaurante hoje. E uma mulher que vende empanadas, a gente vai pegar. E pra frente, aqui em direção a esse ponto, tem uma pequena vila também, um povoado, né? E aqui ó, a parte que até o muro foi
reconstruído, reorganizado como um memorial histórico mesmo. E é impressionante, ó, só tem coisa verde aonde eles colocam água. Mas a mudança, ó, o clima agora hoje saiu, de manhã tava 2 graus e agora com essa mudança do vento onda rapidinho já passou dos 20 graus em minutos. Isso indica que nos próximos dias teremos uma mudança com muito frio. Pelo menos é aqui todo mundo fala que depois do vento onda vem dias de muito frio. E olha, a montanha do outro lado sumiu completamente, a gente só tá vendo névoa. E essa névoa, na verdade, é nuvem de poeira. Até o sol já tá mudando, ó, de cor, ó, sumiu no meio dessa poeira. E tá aumentando ainda mais. Os olhos já estão cheios de lágrimas de tanta poeira. Estamos trancados no carro para fugir da poeira. Ó, agora até a outra montanha que tava aqui assim, ó, sumiu. Só tá a poeira. Gente, ó, a câmera compensa muito a imagem, né? Mas não dá pra ver mais montanha do outro lado. Aqui também dá pra ver pouco. Isso não é névoa, isso é poeira. Ó, o vento tá super forte, o famoso vento onda aí, que remove tudo que é poeira. A gente só parou aqui em Antungasta, tá tudo cercado, a gente não pode passar mais aqui na cerca. Tem o lugar aqui no norte de La Falda, que estão as ruínas conhecidas por Batungasta ou Vatungasta. É um sítio arqueológico que foi declarado Monumento Histórico Nacional em 1997. Esse nome, né, o Vatungasta, significa povo real. E o museu que a gente visitou ontem, que o Zé gravou algumas coisas, a maior parte dos objetos que estão lá foram encontrados aqui. É um povo pré-inca que estava aqui, então é antes dos anos, ali por ano 1100, tem as coisas datadas, e que tinha inclusive 3 corpos de 3 indivíduos, um homem, uma mulher e uma criança, que foram encontrados aqui nessa região. E pelos processos de identificação com carbono 14 e outros procedimentos, eles identificaram mais ou menos a data, que é por volta do ano 1300. Então, só para registrar esse parque arqueológico mesmo. E agora a gente vai seguir. As montanhas lá no fundo também todas sumiram, ó, não é pela distância, é pela poeira. E estamos com mais de 30 graus de calor agora à tarde. E aqui já está olhando a sequência da rota aí. Já compramos o nosso almoço, que foram empanadas lá no outro ponto que a gente parou. E vamos seguir. Estamos chegando em Fiambalá, que tem o monumento do homem primitivo, originário aqui dos indígenas da região, que é o monumento de entrada na cidade. E aqui tem uma coisa de um condor, ó. Mal feito! Um condorzinho desse tá com dor, porque não tá nem mexendo a asa. Muito mal feito. E aqui esses pilares todos têm uma história, mas a gente não sabe. E ali aqui que começou umas dunas.
A gente vai também depois na região das dunas, que aqui logo acima de Fiambalá, segundo o que eu pesquisei, está localizada a duna mais alta do mundo, a maior duna, segundo os argentinos. Eu não sei se é, porque eu não pesquisei. Então, falando dos argentinos, né? Tudo dele é tudo melhor que tudo, eles são o umbigo do mundo, de repente passa por aí. Mas talvez seja mais alta em relação à altitude e nível do mar, Lídio. Porque nós estamos numa região muito alta. Sim, ela além de estar a 1000 e poucos metros de altitude, a 1800, ela também tem a maior quantidade de areia, segundo. Porque acho que em termos de altitude, as do Peru lá também estão. Mas lá estava encostado do mar, né? Enfim, vamos ver o que nos espera na duna. Só que a duna tem, acho que são 600 ou 700 metros de altura, de altitude, e aí vai ser muito difícil fazer essa subida, né? Porque subir duna, a gente não consegue subir uma de 15 metros em Florianópolis. Enfim, a região continua desértica. E vamos ver o que nos espera. Tomara que as águas calientes nos lave, pelo menos, né? Bem, estávamos praticamente procurando outra coisa para fazer, outro destino. E logo descobrimos essa praça, meio que na casualidade. Aí do outro lado tem uma placa, não sei o que, de Praça das Armas, mas aqui é a Igreja de São Pedro, esse complexo. Essa Igreja de São Pedro, ela foi fundada na metade do século XVIII, foi construída em 1770 e ela passou por uma restauração em 2014. Ela também é de adobe, esses muros são todos de adobe, só que eles foram recentemente restaurados. Então, diferente das outras que ainda estão com uma coloração, embora tenham sido restauradas também, né, a coloração ainda de argila, essa foi toda pintada de branco. Mas olha a grossura da parede. Ó, esse teto também já foi todo restaurado. Até deve ser argila esse aqui embaixo, mas não é mais aquele teto de bambu, uma argila tradicional. E olha, aqui também tem o painel de graças alcançadas, com essas pecinhas de metal. Essa igreja é maior do que as outras. Bem, a comunidade aqui também é um pouco maior que as outras. Ó, as madeiras que devem ser originais, porque as que estavam quebradas colocaram um metal ali. Devem ter trocado só o adobe. Bem, alguém no caminho nos falou que não dava para ir para duna à tarde porque ventava muito e tinha muito poeira. Eu não tinha acreditado muito. Não acreditava muito também no vento zonda, que era tão estranho. Mas olha, em poucas horas transformou a paisagem. Fiambalá está sumida na poeira. E para frente, ó, as montanhas mais ao longe também estão sumidas na poeira, ainda que a câmera compensa muito. A cidade sumiu pra lá. E as montanhas ali também. Bem, estamos tentando sair da poeira. Ó, aqui tem o rio de Degelo. Mas o vento ainda continuou muito forte.
A gente veio aqui, Canyon del Índio, logo acima de Fiambalá, que é um dos pontos turísticos aqui. Na verdade é uma montanha no meio do deserto. Dá para caminhar desde 2 quilômetros. Circuito para se desconectar e levar para a paz, renovar as energias. Dá um total até de 23 quilômetros. Ave Maria. Tomara que ele não se perca ali dentro. Vamos iniciar a trilha de hoje. Se a gente aguentar no meio dessa poeira aí. A gente vai fazer só uma parte.